olha só, a doutora Aramis já está aqui com a gente já fala sobre hernia de disco hoje, né, doutora Aramis? Então isso aqui, continuando da semana passada, né? Como chama? É um exame isso? Como chama? Isso é uma ressonância magnética. Ressonância magnética. Então a gente vai mostrar onde tem uma hérnia ali com problema, onde tem uma hérnia, né? Isso. Onde existe uma hérnia. Mas só logo mais, a gente vai para um rapidinho intervalo comercial. Deixei ele ansioso, ele ia começar a falar. A gente já volta, rapidinho a gente volta a continuar o assunto, então já se prepara. Liga pra gente, 30 26 92 30, faça a sua pergunta, participe ao vivo com a gente, estamos esperando, tá certo? Até já. No dia 1º de maio acontece a 5ª Corrida da Polícia Militar. Muita ação e emoção nos percursos de 5 e 14 quilômetros. Premiação para todos os participantes que concluírem a prova. Inscrições abertas até 24 de abril. 5ª Corrida da Polícia Militar. No dia 1º de maio, no 14º Batalhão em Foz do Iguaçu. Convide seus amigos e participe. Rede Massa. Apaixonados pelo Paraná. Apaixonados por você. Promoção Adoro Jeans. Peças masculinas a partir de R$ 49,90. Peças femininas a partir de R$ 49,90. Avan, seu jeans está aqui. Os prazeres de uma nova estação. Super Deal. Mamão Formosa, R$ 1,99. Pepino, 99 centavos. Tomate extra, 99 centavos. Ovos vermelhos, R$ 1,95. Super Deal. Neste final de semana acontece aqui na Serrana Multimarcas o Giga Feirão e você não pode ficar fora desta grande festa porque o Shopcar também não vai ficar e será transmitido ao vivo diretamente da Serrana Multimarcas a partir de 12h45. Você é meu convidado todo especial. Venha para Serrana Multimarcas e troque de carro, não perca tempo. Você sabe, Serrana Multimarcas e Shopcar é uma parceria de sucesso. Oferecimento PJ Fórmula Multimarcas, Tune Shop no Paraguai, Nova Siena Multimarcas, Paraguaçu Automóveis e Serrana Multimarcas. Olha aí, seu Dudu já está na linha. Bom dia, seu Dudu. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pode falar. É o seguinte, eu quero perguntar para a doutora Amisa, eu tenho hernia de disco de um lado esquerdo. E o lado direito também, já estou sentindo algo aí como no dedão do pé, meio amortecido e está passando para a parte de cima, posterior do tornozelo por ali. E a primeira pergunta. A segunda pergunta é se há os perigos de a pessoa ficar paralítico, para cadeira de rodas, tipo parecido assim. Se há esses perigos no caso da hernia de disco. Tá certo, seu Dudu. Obrigada pela participação, hein? Obrigado. Um abraço pro senhor. Te adoro, viu? Te amo, viu, Grave? Amém, obrigada. Um ouvinte teu simpatizante de vocês aí, viu? Amém, obrigada pro senhor também. Um abração e um beijo, bom dia. Obrigada pro senhor também. Isso é gostoso, né? Carinho é bom demais. É gostoso. Doutora Aramis, isso é um medo que a maioria das pessoas tem quando tem hernia de disco, né? A maioria das pessoas acham que tendo uma hernia de disco, elas podem ficar paralíticas ou pode ter alguma deficiência na perna ou no braço e tal. Na verdade, a gente falou na semana passada que a medula, eu vou mostrar no exame que fica mais fácil de compreender. Tá? Mas, por exemplo, a medula, aqui ó, são as vértebras. Vamos esperar um pouquinho para isso. Isso. Então aqui são as vértebras da coluna, tá? Essa parte anterior, aqui tá a barriga, né? E aqui seria a coluna, seria a parte das costas, né? E aqui são as vértebras. Então, o sacro, a vértebra DL, a quinta vértebra, a quarta vértebra, a terceira e assim por diante. A medula, ela termina nessa região aqui, ó, que é a primeira vértebra. Olha como ela termina aqui, ó. Dá pra ver nitidamente aqui a medula terminando. Ali no meio, Dá, né? Então, até aqui existem a chance de ter paralisias. A pessoa corre o risco de ficar em cadeira de roda, essas coisas. Daqui para baixo, não existe mais esse risco. Então das vértebras para cima tem o risco. Isso. Então, assim, vamos considerar que as vértebras a hérnia torácica, tá? E a hérnia cervical tem risco. Agora, a hérnia lombar... que é essas mais aqui embaixo. Isso, que é essa parte de baixo, não tem risco de ficar em cadeira de roda. Então não tem perigo. Não, ela pode gerar algumas deficiências, né?
na perna, no membro, tipo, isso, alteração de sensibilidade, diminuição de força, perder o movimento de um pé, por exemplo, mas nunca em cadeira de roda. E tem que fazer cirurgia nessa situação? Por exemplo, no caso do seu Dudu, que ele está sentindo já o dedão amortecer e tal. Então, eu vou explicar o caso do seu Dudu. O seu Dudu, o que é? Provavelmente é uma hérnia grande. Então, aqui, ó, nós temos uma hérnia grande. Tá? Você consegue visualizar aqui. Essa pretinha que ela partiu na frente do branquinho. Você nota que o disco aqui é branquinho e aqui é preto. Ó. Então significa que esse disco está degenerado. Esse disco sendo degenerado, ele cresceu bastante aqui, ó, e comprimiu, ó, toda a parte do canal. Então, como a hérnia dele é grande, ela pega tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. É esse caso aqui. Então, a hérnia pode pegar unilateralmente, quando ela é menor, e pode pegar bilateralmente quando ela é maior. Então ele pode ter sintomas dos dois lados. E tem pessoas que têm sintomas sensitivos de um lado e motores do outro. Joia. Vamos ouvir o Jurandir da Cidade Nova. Bom dia, Jurandir. Oi, bom dia. Tudo bem? Obrigada por esperar uma ligação, porque às vezes o doutor está explicando, né? Uma outra situação a gente agradece. Pode falar, seu Jurandir. Nada. Eu queria saber do doutor o seguinte. Eu já tive uma hérnia de disco e operei. E eu passei a sentir um sintoma de novo e fui verificar. E eu tenho uma outra hérnia de disco e uma luxação dos ossos da coluna. E então eu me sinto, tem dias que eu não posso nem caminhar. Nossa. E queria ver o que poderia ser feito, né? Para poder melhorar, tem que colocar pinos, alguma coisa assim. Tá, só uma perguntinha. O que o senhor trabalha, seu Jurandir? Eu trabalho de porteiro. De porteiro. Às vezes a questão do sedentarismo, né? Vamos comentar. A gente vai conversar, seu Jurandir, agora sobre o seu assunto, tá certo? Ok. Obrigado, um abraço para o senhor. A questão de porteiro não é tanto... O problema é que ele fica muito tempo em pé. Então ele força as vértebras de baixo. E no caso dele, é uma hérnia recidivada. Se for recidivada no mesmo local, geralmente existe a necessidade de colocar parafusos, colocar pinos. Por quê? Porque quando existe uma hérnia recidivada no mesmo local... O que quer dizer essa recidivada? Ou seja, lá, voltou no mesmo lugar que tinha antes? Você tirou a hérnia e a pessoa recidivou aquela hérnia, fez uma nova hérnia em cima daquela que ele tinha. Entendeu? Foi retirado, mas daí voltou, né, no mesmo lugar. Por um esforço físico, por ficar muito tempo numa mesma posição, várias coisas podem estar influenciando nisso aí, ou até a genética. Então, nesse caso, o protocolo neurocirúrgico, na maioria das vezes, 80% das vezes, é o uso de parafuso, é o uso de fixação. Por quê? Porque essa recidiva, ela já está criando uma instabilidade, esse disco já perdeu-se. Então você vai ter que colocar alguma coisa para fixar a coluna dele. No caso dele, especificamente, ele está me relatando que ele tem instabilidade. Então já lesou a articulação. Quando lesa a articulação, aí sim você tem que colocar o parafuso. Se não lesou as articulações, se é só uma recidiva pequena de uma hérnia, você pode também usar a microcirurgia ou a cirurgia percutânea, que não há necessidade de cortes. No caso, então, do seu Jurandir, ele teria que já decidir logo, ou ele não pode ficar esperando? O problema de ficar esperando numa hérnia de disco é porque, será que eu consigo mostrar aqui, não? Bom, acho que sim, vamos lá. Então aqui, ó, se você for ver bem, essa é uma hérnia grande. Então ela está entupindo todo o canal, o líquido que circula, esse líquido branco aqui, ó. Tá vendo? Esse líquido branco que está circulando aqui, ó, ele entope e começa a secar as raízes. Secando a raiz, ele pode levar à lesão da raiz e perder o movimento das pernas. Ou ter sequelas, né? Sim. Então, quanto antes procurar o auxílio, melhor, porque a raiz não é que nem a pele que regenera rapidinho. A raiz do nervo é difícil regenerar e às vezes não regenera. E não adianta fazer exercício físico, fisioterapia, nada? Não. Para quando existe uma hérnia extrusa, uma hérnia recidivada, uma hérnia grande, geralmente não adianta. Agora, se for uma hérnia inicial, uma hérnia pequena, é interessantíssimo que você faça o que? Fisioterapia, principalmente da parte de alongamento e fortalecimento muscular. Aí é muito importante. Agora, quando a hérnia já está comprimindo, já está exercendo um efeito grande sobre essa raiz, aí é melhor não mexer, é ficar em repouso mesmo, usar anti-inflamatórios e ir para a cirurgia. Ah, joia. Não tem nada a ver, pode ser uma pergunta boba, né, doutor? Mas assim, não tem nada a ver disso com o nervo ciático que eles falam? Tem tudo a ver. Ah, tem tudo a ver? Tem tudo a ver. Foi boa pergunta, pergunta, então. Porque quando ela está nessas partes aqui inferiores, né? Certo? Nessas partes inferiores, a raiz do nervo ciático é formado por esse conjunto de raízes aqui, ó. Então, L2, L3, L4, L5 podem formar a raiz do nervo ciático. Então, se você tem uma lesão ou
Digamos, uma hérnia de disco entre a vértebra da L4 e L5, o L5 e L1, é um dos ramos que formam o ciático. Por isso que dá, talvez, esses negócios na perna, sente lá. Justamente, porque elas começam na coluna e vão terminar no pé. E a condução até o pé é pelo nervo ciático. É uma maquininha. Então tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então vamos ver a dona Irene, lá do Jardim Tarubá. Bom dia, dona Irene. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Pode falar. Eu gostaria de saber a opinião do doutor com relação a quem tem hérnias de disco, a massagem shiatsu. Se ele tem conhecimento, se ele podia dar uma opinião. Tá certo, obrigada. É isso, dona Irene? Isso, obrigada. Obrigada pela participação. Obrigada, bom dia. Bom dia. Essa massagem é uma massagem profunda, uma massagem interessante na maioria das hérnias. Principalmente naquelas hérnias iniciais, ou quando a pessoa tem a hérnia e está com muita contratura muscular. Porque a dor leva à contratura muscular, a dor leva ao encurtamento dos músculos. E isso causa dor também. Porque quanto mais apertado, né, quanto maior a força contra esse disco, maior a dor. Então, a shiatsu, ou seja, uma massagem relaxante, ou qualquer outro tipo de massagem, é boa. Agora, se ela já tiver uma osteoporose associada, se já tiver uma lesão grave da coluna, a shiatsu não é indicada. Ah, porque ela é pesada. Ela é pesada, ela é uma massagem forte, né? Ela relaxa muito, é muito boa para alguns casos. Então tem que ter conhecimento. Iniciais. Se tiver hérnia de disco, melhor não. Se for inicial é bom. Agora, se for uma hérnia extrusa, uma hérnia já grave, ou uma compressão de raiz grande, é melhor não fazer. Tá certo, olha aqui, muito bem. Então, enquanto a gente está falamos de exercício físico não funciona na situação, a gente vai trazer nosso Minuto de Saúde, que hoje é o dia da gente falar de saúde, lá da GFS Sports, o esporte de cara nova, né? A gente vai mostrar aí para você. GF Sports, o esporte de cara nova. Uma nova forma de praticar esportes para crianças, jovens, adultos e idosos. Basquete, futsal, futebol, taekwondo, karatê, xadrez, pilates e voleibol. Escolha o seu horário e venha praticar. Inscrições abertas. GF Sports, no Sesc em Foz do Iguaçu. Muito bem, ó, quer praticar esporte já sabe o caminho, né? Para cuidar da saúde, para não chegar a ter uma hérnia. O esporte faz bem para isso, né, doutor? Então tá. Vamos ouvir a Célia de São Miguel do Iguaçu. Bom dia, Célia. Bom dia, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta para esse médico, que eu sou portadora de uma doença chamada esclerose múltipla, né? E eu perdi o movimento de uma das minhas pernas 98%. E foi através da medula que foi descoberto isso, exame do cérebro e tal, né? E eu tenho uma dúvida, assim, porque eu uso andador, uso amuletas. Eu queria saber, assim, porque já faz 4 anos que eu estou lutando e já faz 8 meses que eu descobri. Eu queria saber dele se eu vou conseguir voltar a andar normal, com terapia, ou se tem alguma cirurgia para isso, alguma coisa. Tá, você quer fazer uma pergunta para ela, doutora Essencial, sim ou não? Não, eu vou explicar sobre esclerose múltipla em geral. Tá, ok, Célia, obrigada pela participação, tá? Obrigada, tchau. Tchau. Então, assim, a esclerose múltipla é uma doença que ela afeta os nervos e ela afeta a capa do nervo. Então o nervo é como se ele estivesse perdendo a força e a velocidade de condução do estímulo nervoso. Então, no caso, ela pode ter algumas sequelas, porque a esclerose múltipla, ela vai desencapando os nervos, tanto no cérebro quanto na medula, onde ela falou, e aí leva a alguns déficits, né? Mas existem tratamentos. A vantagem desses tratamentos é que você fazendo, ela entra em surto ou remissão, ou seja, você faz o tratamento, melhora bastante. O problema é que você tem que sempre estar cuidando para não entrar de novo no surto. E para a esclerose múltipla, hoje em dia está sendo muito estudado, tanto para a esclerose múltipla quanto para a esclerose lateral aminiotrófica, que é um subtipo, é uma doença desmineralizante. Então, no caso dela, ela tem que ver que tipo de medicações que ela está usando, que ela já usou, mas assim, sempre tem um recurso. Tá? Num grau maior ou num grau menor, mas se trata de uma doença crônica e uma doença que, se você não ataca direto ela toma conta dos movimentos, sim. Então seja na questão dela que ela disse, ela pode voltar a andar, a movimentar essa perna. Respondendo a pergunta dela diretamente agora, ela precisa fazer um exame chamado eletroneuromiografia para saber
que grau de lesão ela tem no nervo para a gente poder responder. Às vezes ela pode ter até uma doença associada ou paralela a isso, que tratando isso já melhora. Olha, então ela precisava de um exame. Anota o nome do exame aí, Célia. Como que é o nome do exame? Eletroneuromiografia. Eletroneuromyografia. Eletroneuromyografia. Anota aí, Célia vai fazer, porque às vezes se você não tenha feito seu exame ainda, né? Isso. Vai aparecer direitinho. Isso. E aí a ressonância da medula ou do cérebro para ver como está esse desgaste neuronal. Tá certo. Obrigada, doutor. Deixa eu dar um recadinho agora, que é da Panorama Home Center. Vem trazer para você aí a maior rede de materiais de construção do oeste do Paraná, com 5 lojas em Foz e uma em Santa Terezinha. A Panorama oferece tudo para você realizar o sonho de construir, reformar ou simplesmente renovar seus ambientes. Os melhores preços e condições de pagamento, desde os materiais básicos, como pedra, tijolo, areia, cimento, passando pelo que há de melhor em acabamentos, jardinagem e iluminação, utensílios domésticos e tudo mais que você precisar. Então você já sabe, quando precisar tem sempre uma Panorama pertinho de você. Atenção, freguesia! Continua a mais incrível promoção de pisos e revestimentos que você já viu. Mega feirão de pisos e revestimentos Panorama. É a oportunidade de você comprar aquele piso que você sempre quis pelo preço que sempre sonhou. São mais de 500 mil metros quadrados em oferta e tudo em até 10 vezes sem juros. Aproveite! Mega feirão de pisos e revestimentos Panorama. Gigante na promoção. Gigante na economia. Gigante na promoção. Gigante na economia. Gigante na promoção. Gigante na economia. Gigante na promoção, rapaz. Muito bom. De volta aqui com o Dr. Aramis. Você aí de casa, liga pra gente, 3026-9230, para tirar a sua dúvida, fazer a sua perguntinha a respeito de hérnia de disco. Ou seja, doutor, a hérnia de disco tem idade para chegar? Não, ela não tem idade. Ela pode acontecer no jovem, né, que é aquele desportista, que também o esporte com impacto ajuda a ter hérnia de disco. Então aquela pessoa que é halterofilista ou aquela pessoa, por mais que tenha uma boa musculatura, ele pode fazer hérnia de disco pelo esforço, né? É muito comum hérnia de disco em ginastas, bailarinas, por exemplo, que são magrinhas, só que estendem muito o corpo, forçam o disco e acabam degenerando esse disco. Então e isso não tem idade, ele pode vir desde jovem até uma idade mais adulta. Agora vou fazer uma pergunta particular, consulta particular. Essa questão da escoliose nas costas, a questão da postura, gente, vocês vivem vendo que eu sento assim, né? Ai, mas é tão difícil sentar assim, né? A dificuldade. Eu de vez em quando eu lembro, mas quando vejo já tá lá embaixo. Bahia, todo mundo chama atenção. Dói as costas pra gente manter essa postura assim, né? Dói. A escoliose... Isso pode levar a uma hérnia de disco? Pode levar a uma hérnia de disco. Ou a escoliose já existem dois tipos. Aquela que geralmente a escoliose é congênita ou tem uma tendência a fazer, né? Então há uma degeneração na área da escoliose, uma degeneração discal. E aí ela dói, porque ela tira o eixo da coluna, ela desvia o eixo da coluna. Quando você tem um eixo de sustentação que você está errado, está torto, ele vai forçar em algum outro lugar. Ou seja, uma cartilagem ou um disco em outro lugar do que o normal. Ou mais do lado direito, ou mais do lado esquerdo. Então, escoliose é um erro de... E salto alto pode dar isso? Não. Ah, não é culpa dele. Já queria pôr a culpa no danado. Não tem jeito. Mas má postura pode. Má postura pode. Mais fácil. Então vamos lá, já que a gente fala a questão de saúde hoje o Minuto de Saúde é sobre alongamento, que é importante, né, doutora? Alongamento? Principalmente. Então vamos ver. Bom dia, Grazi. Bom dia, amigos do programa Destaque. Meu nome é Maicon Bruno. Eu estou aqui com a nossa amiga Stephanie, que vai nos ajudar a apresentar os alongamentos nesta manhã. Muito bem. Primeiro alongamento é o braço esquerdo aproximou ao seu peito. Puxa bem ao seu peito e sinta alongar, certo? Faça com os dois braços. Cada alongamento é em torno de 20 a 25 segundos, tá bom? Agora o próximo é aqui, ó. Vamos alongar o tríceps lá atrás, ó. Isso, puxou na ponta do cotovelo, bem para trás, o outro braço também. Isso, você pode fazer na sua casa de manhã antes de você ir trabalhar, tá certo? Todas as manhãs. Isso, lá na frente agora, ó, aproximou os dedos ao corpo, isso, trocou. Sempre lembrando 20 segundos cada alongamento. E agora o pescoço. Aqui, ó, vamos fazer um Lzinho, dedo indicador aqui no seu queixo, o dedão aqui na traqueia, empurrou para trás, olha para cima, assim como a Stephanie está fazendo. Isso, trocou, Stephanie, olha lá embaixo agora, olhando para baixo. Isso, lado direito agora e lado esquerdo. Bom, essa foi nossa dica de saúde para o programa Destaque. Agradeço a Stephanie e a todos que estiveram conosco. Muito obrigado.
Muito bem, obrigada. Ficou até descabelado. Eu tava fazendo junto, gente. Já dá uma, né? Ela solta um pouquinho, a gente fica meio enferrujado que a gente brinca, né, doutora Aramis? A gente esquece de fazer isso, é tão simples que a gente pode fazer mesmo na hora de levantar, né? É na hora de levantar e é muito importante ser feito antes do exercício e após ele. E após ele, para dar aquela relaxada no corpo. Nós temos mais um recadinho para dar para a dona Célia, lá de São Miguel, que ligou fazendo uma pergunta sobre esclerose múltipla, né, doutor? Então, essa doença está sendo muito pesquisada e lançaram uma medicação nova esse ano aí, e está parecendo que está com bom resultado. São 2 remédios novos que lançaram, e um para reconstruir o nervo e outro para tratamento da própria doença. Bacana. A gente acha assim que às vezes isso não acontece, tem gente perto da gente que tem. Aqui em Foz do Iguaçu tem número. Tem muito. Tem muita gente. Doutor? E você sabe que às vezes a medicina evolui, né? E muitos medicamentos são lançados e às vezes não tem aquele efeito que você esperava, mas nessa doença eles estão pesquisando bastante e esses últimos 2 medicamentos parecem ter algum resultado bom. Que legal. Bom, gente, encerramos por aqui nosso assunto de hernia de disco, doutor. Semana que vem a gente volta. Sobre os desgastes da coluna, principalmente a espondilose e a artrose. A coluna, porque é um assunto que a gente conversa muito, fala muito, porque todo mundo tem medo de ficar sem caminhar, né? Falou de coluna, já lembra da questão das pernas e tudo mais. Então a gente vai dar sequência nesse assunto pra gente conseguir tirar também suas dúvidas de casa, ligando pra gente no 3026 9230. Doutor, obrigada por ter vindo. Obrigado. E o nosso esqueletinho ficou ali quietinho hoje, né?